E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos falar do famigerado AI-5, Ato Institucional número 5. O Brasil precisa de outro AI-5? Entenda o que é e como funciona. O AI-5 ficou famoso desde o fechamento do Congresso e outros atos que o pessoal afirma que aconteceu durante o período do regime militar. Então aqui nós vamos analisar e saber para que serve um ato institucional, especialmente qual o poder que o ato institucional número 5 passava para o presidente. Agora, vamos lá. O ato institucional, o que ele fazia? Ele deu poder para o presidente fechar Congresso e câmaras. Ele também dava poder para cassar mandatos, suspender direitos políticos até mesmo de forma definitiva, suspensão de habeas corpus de quem cometeu os seguintes crimes: crimes políticos, crimes contra a segurança nacional, crimes contra a ordem econômica e crimes contra a economia popular. Esses itens aqui em questão eu vou explicar um por um. E aqui é importante que você entenda que no Brasil a corrupção corre solta nos dias atuais. Hoje você vê muito bandido do colarinho branco, comprando a justiça, vendendo a alma, fazendo a jeito para poder posar de inocente. Porque a nova onda agora, a chamada nova política, é a pessoa posar de inocente, tudo, que não cometeu crimes e tal, etc. E para isso muita gente está vendendo a alma, para isso muita gente está passando a perna nas pessoas. Não interessa como eles conseguem isso junto a desembargadores, junto a juízes, não interessa. O importante é que eles fazem isso, mas o mais importante é que eles não podem se esconder de quem possui inteligência, que mais dia ou menos dia acaba descobrindo o que eles fizeram e não pode esconder do eterno. Então isso aqui é só um adendo para que vocês entendam a gravidade da coisa. Então esse poder, o ato institucional 5, ele tem poder para lidar com isso tudo. Vamos continuar. Poder de confiscar bens. Ou seja, aquele funcionário maldito, aquele funcionário público maldito, que se enriqueceu às custas do sangue de inocente, aquele infeliz que vive muitas vezes, vamos supor que ele já fosse rico, ou fosse pobre, não interessa, ele adquiriu um dinheiro e recurso que não lhe pertence, que o dinheiro era destinado para outras coisas, outras pessoas. Ele se alimentou do tempo de vida das pessoas, manteve luxo do tempo de vida das pessoas, se alimentou do sangue de inocentes. Então, quando vocês olham para essas pessoas e as veem, né, com essa coisa toda, luxo, mulherada com os vestidos, tal, aquela coisa toda, todo luxo, e toda essa pompa de empresários, isso tudo é sangue de inocentes. Não deixe que isso anuvie sua visão. Saiba quem são as pessoas, como são as pessoas, não deixe esse tipo de coisa te seduzir. Porque eu falo aqui tranquilamente, as piores pessoas que eu já enfrentei, que eu já combati corrupção, são pessoas com cara de santo. São pessoas que ficam fazendo pose de inocente e se fazem de vítima. Olha a matéria que ele fez contra mim, olha a maldade, olha o que ele está falando. Mas se vocês soubessem as coisas que eu sei e que eu vejo, que muitas vezes eu torno isso público, vocês olharão essas pessoas como elas realmente são. Bela viola por fora, por dentro, pão bolorento. Vamos continuar. Antes de dar sequência, eu tenho que explicar para vocês o que é uma norma penal em branco. Norma penal em branco é quando uma norma, para adquirir sentido, ela precisa da junção de outro ato normativo. Então, isso que eu vou explicar para vocês desses crimes aqui, precisa desse tipo de conhecimento. Vocês vão notar que uma lei vai absorvendo a outra e assim consegue abranger desde uma escala maior, desde a questão sensível do país até o indivíduo aqui na outra ponta. Então, crimes políticos são os crimes que acontecem contra a segurança do Estado. Esses crimes são os crimes que atrapalham o bom andamento das instituições. E vocês vão notar que ele foi absorvido pela Lei de Segurança Nacional, para poder ter mais uma especificidade, para poder ser aplicado. Então aqui vem a Lei de Segurança Nacional. O que é essa Lei de Segurança Nacional? Essa Lei de Segurança Nacional é a lei que, como o nome já fala, é a proteção da soberania
os crimes que acontecem contra a soberania. Aí vocês podem colocar atos terroristas, vocês podem colocar a questão de atos contra, no geral, esses atos contra o Estado, contra o país, são atos que possuem viés político, por via de regra, a maioria deles são. Então tem toda uma ideologia por trás. Então tudo que acontece, tudo que é uma real ameaça à soberania nacional. Crimes contra a ordem econômica. Essa é a parte grande que se confunde, inclusive, com a economia popular. Tanto que salta de um e já cai no outro. Porque existe um atrelamento no mundo do crime, digamos assim, para poder explicar isso aqui. São crimes cometidos contra combustíveis, que se refere a combustíveis, se refere a matrizes energéticas, são crimes que são cometidos contra coisas que estão sob o domínio da União. Tudo que a União controla. E aí você vê como é sensível. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de combustível. Então, em poucas palavras, são infrações jurídico-penais que geram risco à ordem econômica. Isso aqui vai muito além do colarinho branco, por assim dizer. Isso aqui são crimes na escala de milhões, bilhões e até mesmo trilhões. Então é uma coisa complicadíssima. E aí você já deve pensar se o Brasil, se isso aqui já seria a razão para o Brasil ter acionado o ato institucional número 5, no caso seria o número 6 ou qualquer outro número, diante desse tipo de coisa. Isso aqui são crimes pesados. Aqui, para vocês também entenderem a gravidade, esses crimes eles acabam que afetam a credibilidade do país. O país se vê comprometido, isso faz os investidores externos e internos puxar o dinheiro de volta. E isso abala toda a estrutura, porque essa questão de combustível é uma questão seríssima. A questão de energia é setor estratégico. Tem que ser visto com o maior cuidado e tem que proteger. O brasileiro em si, ele é displicente no que diz respeito à segurança do seu país, especialmente em coisas sensíveis. Isso o brasileiro precisa prestar atenção, porque são coisas que deve ter o povo deve sempre estar ciente o que o governo está fazendo com isso. Como o governo está lidando com os recursos naturais do país. Como o governo está lidando com a nossa matriz energética. Sem energia não há comércio, não há produção da indústria, não há nada. E se essa energia for cara, também inviabiliza. Se o combustível for caro, inviabiliza. Então tudo isso faz parte da questão estratégica para o desenvolvimento do país. Ou seja, torna-se caro ou simplesmente impossível empreender num país onde não há ordem, onde não seja possível fazer as coisas acontecer. Aí nós podemos incluir também crimes de lesa pátria. São crimes que são feitos que lesam a pátria. E as pessoas podem achar que não é grande coisa, a pátria é lá em cima, eu estou cá embaixo, engano seu. Esses são crimes que inclusive a pessoa se amarga por ter votado em corrupto. Porque quando você elege um corrupto, um crimezinho desse aqui, ele faz uma tragédia terrível para o país. Por quê? Ele aí começa lá em cima e termina no cidadão cá embaixo. Quando o combustível sobe, por exemplo, ou quando você tem um combustível de qualidade duvidosa, seja de transporte ou então a energia sofre uma alteração, você sente na hora. Você pode negar que não, mas, por exemplo, quando estava acontecendo os apagões no Brasil, afetou terrivelmente. Só de aparelhos que queimaram nessa brincadeira aí já inviabilizou muito da produção. Tudo isso é muito sensível e deve ser prestado atenção. Crimes contra a economia popular. Aí vocês vão ver que já sai de um e entra no outro, mas sempre há um link por causa do colarinho branco, que é o tipo de gente que eu faço questão de combater. Porque esse pessoal não mata, não é nem um nem dois, eles matam aos milhares, aos milhões. Botem uma coisa na cabeça. Corruptos, governantes corruptos, são assassinos, são genocidas, vivem de sangue de inocente. Esse pessoal já vendeu a alma há muito tempo e vendeu barato, na verdade. É um pessoal que não vale nada. Vocês não podem se deixar levar para o pessoal cara de santa, aquela coisa... Enfim, eu não vou falar não, porque eu começo a ficar chateado, nervoso. Então, em resumo aqui, os crimes contra a economia popular, nós estamos falando
das más práticas comerciais. Nós estamos, em resumo, é mais ou menos isso. As más práticas comerciais, ele fala também da área da saúde, o mercado, como ele deve funcionar, e algumas práticas judiciais. Mas o que nos interessa aqui é a questão de como acontece com o comércio. Aí nós vamos ver os cartéis, monopólios, oligopólios, tendências de mercado, manipulação de mercado, ou seja, empresas que usam seu poder econômico para se favorecer e muitas vezes prejudicar o governo. Não que eles queiram prejudicar o governo, muito pelo contrário. Eles, na sua ganância, na sua loucura por dinheiro, eles matam pessoas, eles prejudicam as pessoas. E os governos coniventes estão aí de mãos dadas com esse pessoal. Esse pessoal também é responsável por muita coisa. Aí muitas vezes você pode ver, fulano é um grande empreendedor, fulano saiu do nada e construiu. Quando você vai ver, não é isso. Ou ele foi ajudado, ele teve um esquema, pode ter uma rara exceção que isso aconteceu, ou no outro caso, meu amigo, é simplesmente o capitalista de Estado. É aquela pessoa que está sempre grudada no dinheiro público. Aí é difícil um negócio desse dar prejuízo, é difícil um negócio desse sofrer a questão das ondulações do mercado, e é muito fácil. É que eu falo, tem gente que já perdeu a alma há muito tempo. Então, muito cuidado com esse pessoal bela viola por fora, por dentro, pão bolorento. Esse pessoal que é cara de santo por fora, mas por dentro são imundos. Eu volto a dizer, vocês podem se esconder das pessoas mais ingênuas, mas vocês não podem esconder de quem é inteligente, porque um dia acabam enxergando quem são vocês, e vocês não podem se esconder do eterno. Então, corruptos, mudem enquanto vocês podem. A coisa mudou. O mundo mudou. Tem que abordar isso aqui um dia. Então, essa questão do mercado, acontece isso. E só configura-se crime quando se atinge várias pessoas. Então, tá aí. Então, o ato institucional número 5, ele atinge da esfera maior à esfera menor. Ele é amplo, ele garante amplos poderes para o presidente, muitos poderes para o presidente. E agora que você sabe que ele mexe com estrutura, mexe com o mercado e tudo, e você agora conhece esse conteúdo, você é capaz de olhar para o cenário brasileiro, para a realidade brasileira e ver se cabe acionar um AI-6, uma coisa similar ao AI-5. Você pode fazer os seguintes questionamentos: como é tratado as questões estratégicas do seu país? Como é tratado as riquezas naturais do seu país? Como é tratado as coisas que estão sob o controle da União? É um questionamento que você pode fazer. Como é que é empreender no Brasil? É possível uma pessoa começar a empreender ou ela é automaticamente sufocada pelas grandes redes? Isso também são coisas que você pode refletir. Se você tem facilidade para entrar no mercado, se você tem facilidade para criar, se você tem facilidade para gerar seu próprio emprego, que inclusive, diga-se de passagem, isso é o futuro. Sem isso não haverá sociedade. Porque o emprego já não existe mais. Eu já expliquei aqui outras vezes sobre inteligência artificial. Estou me referindo exatamente a isso. Ou, no caso agora, vamos da realidade maior dos brasileiros, o dia a dia. Você tem liberdade para andar na rua, você tem o seu direito de ir e vir assegurado, você se sente seguro nas ruas, você sente que sua família está segura em sua casa. São coisas que você pode questionar. Tudo isso aqui engloba na questão do presidente poder acionar ou não um ato institucional. Isso são questões que os brasileiros devem se responder e os brasileiros devem fazer valer sua vontade. Porque quem manda no país é o povo brasileiro. Não vem essa que vocês colocaram representantes lá, vocês mandam através dos representantes, mas quando os representantes são falhos, vocês devem agir. Eu não estou mandando fazer nada errado, mas agir de forma correta, solicitar de forma correta, pedir de forma correta. Então tá aí. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que essa mensagem tenha chegado a você de forma correta, porque eu sei de qualquer sorte as pessoas vão deturpar e criar uma historinha em cima disso, mas isso não importa. Os comentários estão aí, se vocês discordarem, pode bater um papo, eu sou tranquilo para a gente bater um papo e conversar e ver se eu estou errado ou certo. Então, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão vos abençoe.